conosco, Senhor, não aquilo que queremos falar, mas sim aquilo que unicamente o Teu Espírito Santo quer transmitir à Tua igreja nesta noite. Amém? Irmãos, estamos diante de uma palavra muito conhecida entre os irmãos, que após os versículos que eu li, começa aí o modelo da oração que Jesus deixou, que Jesus ensinou. Modelo esse seguido pelo cristianismo tanto evangélico quanto católico, segue esse modelo de oração. Mas antes desse modelo de oração, Jesus já estava dando algumas instruções para os seus discípulos. Jesus começa falando sobre o ato de praticar a ideia de dar esmola ou ajudar as pessoas carentes, as pessoas que têm necessidade. Naquela época já existiam pessoas pobres, pessoas que tinham a necessidade, a precisão de ser abençoado por alguém. E Jesus, ele observou que havia homens ali que a sua intenção era uma intenção de aparecer. Eu costumo dizer que os mesmos pecados que existiam nos tempos da Bíblia existem hoje em dia. Nos nossos dias são os mesmos pecados. A diferença está na tecnologia. Por exemplo, comumente eu me deparo assistindo algum vídeo no YouTube, no Facebook ou em outras plataformas que mostram uma pessoa ajudando uma outra pessoa, dando dinheiro, dando uma coisa ou outra. Não é a mesma coisa do que Jesus está falando aqui? Jesus disse: quando tu deres esmola, não faça como os hipócritas, que dão a esmola, mas tocam a trombeta. O que é tocar a trombeta? Mostra para todo mundo que ajudou alguém. Eu estou ajudando fulano. Eu fiz isso para ciclano. Não é a mesma coisa que está acontecendo hoje? Antigamente não tinha rede social para poder postar e ganhar milhões de visualizações e ficar famoso. Mas já existia, no caso aí, esses mesmos hipócritas que ficavam em pé diante da sinagoga e ali eles davam esmolas para serem vistos que estão ajudando alguém. Aí o Senhor disse: se quer recompensa do Pai, não faça isso. Faça no oculto. Até porque a maioria das pessoas que estão sendo abençoadas, que realmente precisam de ser abençoadas, eles não gostam de divulgar. Eles têm vergonha. Eu já precisei de cesta básica e fui abençoado pela igreja, e eu tinha vergonha quando eu ia na igreja buscar uma cesta básica. Eu tinha vergonha, eu ficava envergonhado. Agora imagine a pessoa que, além de receber alguma coisa, ainda passa pela vergonha de ser filmado para ser postado. Ei, eu estou ajudando fulano, estou ajudando ciclano. Então o Senhor disse que não tem recompensa celeste para quem faz isso. Tem recompensa do homem, Olha, fulano faz isso, fulano é bondoso. Mas de nada isso é contado como um bem espiritual, como uma virtude espiritual. Porque o Senhor não gosta de hipócritas. O Senhor não gosta de pessoas que querem ajudar, mas sim pelo ato de serem vistos, que buscam agradecimento, que buscam serem vistos pela população. Então Jesus continua falando até mesmo no orar. Quando alguém for orar, ore em secreto. Feche o seu quarto e vai falar com Deus. Se humilha diante do Senhor. Não seja também como os hipócritas, aqueles que ficavam nas ruas orando e mostrando santidade, aparecendo para os outros. Não que você não possa orar pela rua, você pode orar na rua. Eu já tive a experiência de orar andando, fazendo caminhada, orar pilotando a moto, orar dirigindo o carro, algo assim.
mas eu e Deus. Eu tive experiência também de parar na rua e orar para alguém, mas não pelo fato de mostrar que eu estava orando, mas sim pelo fato da necessidade da pessoa naquele momento. É diferente. O que Jesus vem mostrando para nós, que quando você for falar com o Pai, não há necessidade de você mostrar, ou nem é bom que você mostre aquela santidade. E sim, fale no secreto, fale com Deus no secreto, humilhe-se diante do Senhor no secreto e fale com o Pai. E o Senhor, então, Jesus, ele continua falando sobre oração, sobre jejum. O jejum também tem que ser em secreto, a não ser que há um jejum coletivo na igreja, a não ser que o pastor local proclame na igreja um jejum. Aí todo mundo está sabendo que todo mundo está jejuando e clamando ao Senhor. Fora isso, o jejum é secreto, porque naquela época tinham pessoas que queriam mostrar uma vida de santidade, a qual era de fachada, a qual era de aparência. Os hipócritas, quando Jesus chama as pessoas de hipócritas, ele estava dizendo, a palavra hipócrita significa aquele que representa mal, aquele que imita mal. Então era alguém que mostrava uma vida de santidade que não tinha, uma vida de santidade que realmente não exercia, era apenas aparência. Então, aqueles homens, em algumas tradições vamos chamar de fariseus. Fariseus não é o hipócrita. Fariseu era um grupo de pessoas que preservavam a lei. Era um grupo de pessoas que realmente estudavam a palavra. Porém, aquele grupo de pessoas, até então, eram pessoas bacanas, mas o problema deles não era de ser fariseu, o problema deles era de ser hipócrita. Ser fariseu era bacana. Fariseu, quando a Bíblia chama alguém de fariseu, não está pejorativamente xingando alguém. Jesus está classificando um grupo de pessoas estudantes, como hoje teólogos, mas o problema era ser hipócrita. O problema era fazer para aparecer para os homens. Quando Jesus chama a atenção de um homem, e quando Jesus fala que existiam duas pessoas orando, e um orava assim: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou falho. Aí ao lado tinha um homem desse grupo fariseu. Era um homem inteligente? Era um homem inteligente. Era um homem estudante da palavra? Sim, era estudante da palavra. Mas o problema é que ele queria aparecer. Ele orava assim: Senhor, eu não sou como esse aí. Eu sou melhor do que ele. Eu dizimo, eu oferto, eu jejuo 3 vezes pela semana, eu oro. E aí Jesus perguntou: qual dos dois se justificou? Aquele que se apresentou ou aquele que se humilhou? Aí a palavra de Deus vai falando para nós: aquele que se humilha será exaltado. Diferente do que muitas pessoas falam aí fora, interpretam mal esse versículo, dizendo: os humilhados serão exaltados. Não está escrito isso na Bíblia. Essa expressão virou uma defesa para quem se sente humilhado por alguém. Muitas pessoas falam: olha, cuidado, a Bíblia diz que aquele que é humilhado será exaltado. Você está me humilhando hoje, Deus vai me exaltar. Não está escrito isso na Bíblia, em lugar nenhum. 2 vezes que a Bíblia fala de humilhação, uma vez no Novo Testamento, outra vez no Antigo Testamento, ela fala de se humilhar, a própria pessoa se humilhar, a própria pessoa dobrar o joelho no chão e dizer: Senhor, eu não sou nada, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sou nada, eu necessito da Tua misericórdia, eu necessito do Teu perdão. Aquele que se humilha diante do Pai, esse será exaltado. O próprio Senhor o exaltará. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. E Jesus continua falando então, e depois ele começa a falar sobre um modelo de oração.
Aí ele começa a falar aqui no versículo de número 9, ele diz: Pai nosso que estás no céu. Aí ele começa ensinando para nós um modelo de oração. A primeira coisa que ele ensina para nós é adorar, reverenciar a quem merece toda honra e toda glória. Quando eu digo Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, eu estou chegando diante do Senhor, adorando o Senhor. Olha como que é interessante as coisas, preste bem atenção. A maioria de nós, quando dobramos os joelhos e começamos a falar com o Senhor, nós começamos já a pedir. Deus, eu vim aqui para poder pedir algo, vim aqui para fazer isso, aquilo, aquilo outro. Agora note uma diferença. Se você precisar de ir até um juiz para poder pedir alguma coisa, é uma grande burocracia. Você não chega até o juiz como você chega perto de um irmão, de um primo, de um amigo. Um irmão, um primo, um amigo, você já chega cumprimentando ou nem cumprimenta, já chega brincando, com brincadeiras e outras coisas mais. Não é assim? Porém, perante o juiz, nós precisamos reverenciar. Até para falar com o juiz tem uma palavra antes. Você não vai chamar, por mais que seja um colega seu que você conhece há muito tempo, mas ele é uma autoridade e exige respeito. Você vai ter que dirigir a palavra para ele, no mínimo chamando meritíssimo fulano de tal. Preciso falar com o Senhor, algo assim. Ou então você nem consegue falar com ele, precisa marcar com a secretária, precisa de um advogado para chegar até o juiz. E o advogado não vai chegar também falando popularmente, vai ter que expressar uma palavra mais formal. Meritíssimo juiz, preciso falar com o Senhor, preciso de uma causa, resolver uma causa e assim sucessivamente. Agora olha para Deus. Se o juiz aqui na terra nós temos que ter uma maior, uma expressão para poder falar, imagina para Deus. Nós vamos chegar de qualquer jeito perante o Senhor? Então Jesus vai ensinando, Pai nosso que estais no céu. Uma reverência. Para chegar com o Senhor na oração, precisamos primeiro ter reverência. Não é qualquer pessoa, é o Criador dos céus e da terra, é o dono de tudo isso aqui. Então precisamos ter reverência ao falar com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aí Jesus vai continuar falando aí, santificado seja o teu nome, a adoração ao Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu preciso saber que a vontade de Deus tem que ser primordial na minha vida. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Embora eu tenha as minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos, eu preciso falar com o Senhor. Senhor, eu estou precisando disto, de resolver esta causa, mas faça segundo a tua vontade. A tua vontade, a vontade dele tem que ser primazia em minha vida. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Aí eu continuo falando, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse versículo ele retrata algo que está acontecendo demais nos dias de hoje. Quantas pessoas estão acometidas ou possuem aquela enfermidade do cérebro, ansiedade. Quanto que o ser humano tem sido ansioso nos dias de hoje. Olha o que Jesus ensina, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, o que tem que ser resolvido hoje é para hoje, o que é para amanhã é para amanhã, o que é para depois é para depois. Mas se nós pudéssemos falar assim com o Senhor, Senhor, me dá tudo que eu tenho direito na vida, me dá agora. Talvez é algo que tem que ser resolvido daqui a um mês, mas eu quero resolver agora. Talvez é algo que não depende de mim. Aí começa a ansiedade. Ah, meu Deus, começa a roer as unhas. Já não tem nem mais unha mais não, já está roendo os dedos. Deus tem misericórdia, eu preciso resolver isso. Aí Jesus ensina para nós, o pão nosso de cada dia
dá-nos hoje. Esqueça a ansiedade, lança sobre Ele as suas ansiedades, que Ele tem cuidado de vós. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E perdoa as nossas dívidas. Olha que interessante, assim como nós perdoamos nossos devedores. Esse versículo, ele é polêmico para algumas pessoas, porque nós gostamos de condicionar perdão. Nós gostamos de olhar para a pessoa e falar assim: o que fulano de tal fez, não tem perdão. O que ele fez, não tem perdão, nem aqui, nem em lugar nenhum. Por exemplo, às vezes uma situação, vamos criar uma situação aqui, igual aconteceu na minha cidade. Uma sobrinha de uma pessoa, de um irmão da Assembleia de Deus, ela autorizou os médicos a desligar os aparelhos do seu tio, algo que ela não deveria ter feito. E aí, mas os médicos só precisavam de uma autorização, porque não tinha mais recurso para aquele senhor, não tinha mais recurso para aquele irmão. Ele realmente iria falecer como faleceu. E a esposa desse irmão ficou com raiva da família desta sobrinha dele. E isto causou uma certa ira por muitos anos, e a família dessa irmã pediu perdão para essa esposa que agora era viúva, e ela disse, eu presenciei no dia, ela disse: não perdoo, não perdoo. O que nós entendemos que a Bíblia fala? Nós sabemos que cada pecado tem a sua consequência. Porém, só existem 2 pecados na Bíblia que não têm perdão. Apenas 2 pecados. Quais são? Primeiro pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Segundo pecado, pecado inconfesso. A Bíblia fala: aquele que pede perdão e deixa, alcança perdão. Aquele que pede perdão e deixa, alcança perdão. Agora, aquele que esconde o pecado, ele escondeu o pecado, mas Deus sabe, mas ele quer ouvir: Senhor, me perdoa, pequei, errei, vacilei, pisei na bola. Ele quer ouvir. Aquele que confessa e deixa, alcança perdão. O que esconde jamais prospera. Princípio de prosperidade: pedir perdão dos pecados. E aí, esse versículo vai além. Ele fala assim: Senhor, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós já perdoamos os nossos irmãos. Então a Bíblia ensina para nós o seguinte: para que eu receba o perdão de Deus, eu preciso primeiro perdoar o meu irmão que me ofendeu, independente do que ele fez. Se eu não perdoar o meu irmão, nem adianta eu vir aqui na igreja, eu vou estar perdendo tempo aqui. Eu preciso perdoar o meu irmão, independente do que ele fez, primeiro, para depois eu pedir a Deus perdão. Preciso perdoar e pedir perdão primeiro. Ah, mas o que ele fez não tem perdão. Só existem 2 pecados que não têm perdão? Apenas esses 2 pecados. Eu preciso pedir perdão primeiro, para depois eu pedir perdão para o Senhor. Em outros versículos a Bíblia vem falando, vem nos ensinando: se você trouxer uma oferta no altar e lembrar do teu irmão que tem algo contra ti, deixa a tua oferta, vai lá reconciliar com o teu irmão primeiro, para depois trazer a sua oferta no altar. Independente de qual oferta é que você vai trazer: a oferta é dinheiro, a oferta é o louvor, a oferta é a sua pregação, a oferta é o seu testemunho, o que você tem para apresentar para Deus. Primeiro, resolva com o seu irmão, perdoe, peça perdão, para depois entregar a sua oferta ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal.
Não tem amém. Algumas pessoas falam assim: livra-nos do mal, não tem amém. O versículo continua: porque teu é o reino. Olha a adoração, o poder, a glória para sempre. Agora, amém. Agora que é amém, porque tem uma adoração aqui ainda. Então a oração é completa no final da adoração. Então aqui o Senhor Ele nos ensina a pedir perdão, nos ensina a pedir misericórdia. Senhor, não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Livra, Senhor, do mal. Livra-me de cair em tentação. Livra-me de cair no laço de Satanás, porque todos os dias Satanás ele vem trazendo um laço. Principalmente aquilo que nós mais temos dificuldade, é aquilo que mais nós somos tentados. Aí o Senhor pede para nós orar: livra, Senhor, de toda tentação, livra, Senhor, de todo mal. E aí adorar ao Senhor, porque teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. Amém. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus, aleluia.